Bom dia! É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para fazer o nosso Evangelho Musical, onde nós do Grupo Instrumentos de Esperança, eu e a Viviane Andrade, desenvolvemos o Evangelho do seu início. Estamos indo já estamos no finzinho do capítulo 22. E o Sérgio Magri, nosso querido amigo, além de trazer o piano, a sonoridade, ele faz as edições com muito carinho. O Marcelo Ribeiro, que nos ajuda sempre que pode, enfim. Hoje nosso tema é um tema que a princípio parece ser difícil, mas se nós tivermos na nossa mente que nós podemos e devemos enfrentar as situações de uma forma tranquila, de uma forma serena, confiando dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que sempre estão do nosso lado. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho para tomar uma decisão. E a gente não precisa se sentir sozinho, porque eles estão do nosso lado. Se pensa estar sozinho, perceba, meu amigo, carinhoso a me abraçar. Porque é isso. Muitas vezes nossos mentores estão do nosso lado querendo passar uma mensagem e somos nós que não conseguimos ouvi-la. Mas o tema, como eu falei, um tema difícil, divórcio. Vamos lembrar que esse tema foi escrito em 1800, mais ou menos, 40 eu não vou me lembrar agora a data do Evangelho, enfim. Eu sei que é 1800 e pouco, quando Allan Kardec desenvolveu, primeiro fez o Livro dos Espíritos, onde eram perguntas e respostas, e depois a Pleiade de Espíritos continuou dando a sustentação no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele pega tópicos do Novo Testamento, desenvolve por espíritos que davam de luz, espíritos protetores, inclusive alguns conhecidos, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, é um tema que quem fala sobre o tema é Mateus, no versículo 19, em 3:9. E depois vem um comentário, esse comentário aqui especial é de Kardec, porque tem alguns momentos em que Kardec faz comentários e tem momentos em que quem faz os comentários são espíritos, como o Luiz, o próprio Paulo de Tarso, enfim, vários. Mas nesse aqui em especial, quem vai falar é o próprio Kardec, que faz um comentário. E esse comentário, vamos lembrar a época em que ele vivia. Ele era um grande pedagogo, renomado, e não quis usar seu nome para assinar os livros da doutrina espírita que ele codificou. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas lessem o livro porque era dele. Ele queria que as pessoas procurassem o livro, seus ensinamentos, por serem dos espíritos. E na sequência veio o Evangelho e os outros da coleção toda. E aqui ele traz uma questão bem interessante. Veja a atualidade. Hoje, falar-se em divórcio, existe dificuldade ainda. Porém, já não é vamos colocar assim, um tabu tão grande. Mas naquela época, uma pessoa se separar, mesmo ele estando na França, porque Kardec vivia na França. A França era dada como, e ainda né, dada como um país que se libertou rápido, veio a liberdade, fraternidade e igualdade em 1889, com a Revolução Francesa. E nessa época a Pleiade de Espíritos já estavam atuando junto ao planeta para fazer modificações. E aqui é bem interessante a parte que ele fala, olha só, nós temos que ler, porque o conteúdo desse tema é tão importante aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica mais fácil para a gente entender a passagem, porque assim, a indissolubilidade do casamento, quando Mateus traz, coloca a dureza do coração dos homens, mas é porque Moisés naquela época precisava colocar padrões para as pessoas viverem. Em vários sentidos, padrões de higiene pessoal, para não ter doenças, de moralidade, uma série de coisas que ele colocava que era o nome de Deus. Porém, o tempo foi passando e quando essa pleiade de espíritos vieram, através dessa codificação que Kardec fez, o
que ele só codificou. E ele faz alguns comentários, óbvio, ele era estudioso, né? Enfim. Ele fala assim: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato, ou seja, duas pessoas que já não são mais marido e mulher, já não estão mais convivendo como tal, que já não existe aquele amor entre o casal. Então essa é a questão, né? Não é contrário à lei de Deus. Então ele vem fazer essa colocação, porque nós temos que entender bem a época, que foi escrito por Mateus, na época de Jesus, que Mateus faz esse comentário que ele traz lá de Moisés, mesmo assim ele ainda amplia, né, de um lado positivo, que são os outros itens que já foi bem falado pela nossa amiga da outro evangelho, a Viviane. E aqui nós vamos falar sobre a questão que ele fala que a reforma que os homens fizeram só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes, que por sua autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Ou seja, ele diz ainda que mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, então ele coloca um termo de Moisés. Olha só, Moisés, pela dureza, foi o que eu comentei, pela dureza dos vossos corações, vos permitir repudiar as mulheres? Era isso que Moisés colocava? Para desfazer das mulheres? Não. Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição a motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Veja, podia tornar-se necessária. Não é algo mais atual. E isso foi escrito, gente, há muitos anos atrás, né? Enfim. Depois ele ainda continua, mas acrescenta, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo de repúdio. Ou seja, quando as pessoas estão unidas no matrimônio por afinidades, por respeito, tudo é mais fácil. Porém, ele vai mais longe ainda. Ele diz que o repúdio pode verificar-se como o adultério. E isso sim é totalmente contra a moralidade. Tudo que vai contra a moralidade está errado. A lei mosaica prescrevia a lapidação por esses casos. Ok? Nós conhecemos aquela passagem de Jesus, onde a mulher ia ser apedrejada, ele estava em praça pública, só relembrando, ela ia ser apedrejada e ela corre em seus pés e ele pergunta, e um dos que estavam perseguindo ele, que eles estavam assim, aguardando o momento de Jesus em que ele falasse alguma coisa errada para prendê-lo, né? Os fariseus daquela época, enfim, eles estavam na expectativa de entregar ele logo para os romanos, porque eles não achavam que ele era o Salvador, o Cristo, o Messias, que era prometido. E aí ele escreve no chão, Jesus, levanta e fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque naquela lei se atirava pedras, né? Machucava a mulher ou a pessoa que tivesse feito adultério. E naquele momento ele vai para a moça, quando todo mundo vai embora, ele não vê ninguém, ela vai e pergunta para ela, onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Aí ela falou, não tem mais ninguém, então vais e não peques mais. Ele não simplesmente falou, olha, você está perdoada, tá tudo bem, tá tudo certo o que você fez. Não, ele falou, onde estão as pessoas que estavam te condenando? Olha que sério. Vais e não peques mais. Então a gente tem que entender que era uma época, né? Então, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Hoje, graças a Deus, ninguém mais é apedrejado na rua, mas nós vemos muito casos de violência, que a gente sabe que existe, a gente não vai fechar os olhos para isso. Mas o que nós vamos trazer aqui, na questão da moral, que o Espiritismo traz através do Evangelho de Jesus,
Porque toda a doutrina espírita é baseada na história, no Evangelho no Segundo Testamento. Podemos estudar sim o primeiro, que é bem interessante das histórias, existe um momento que nós estudamos eles, mas para aplicar no dia a dia nós usamos mais o segundo, né, o Novo Testamento. E para entender que essa indissolubilidade do casamento não é que a doutrina aplaude, não é nada disso, mas é aquilo que já falava, né? Jesus já falava ali, naquele momento, de uma forma muito intrínseca que Mateus nos traz. Aquilo que já não existe mais, a indissolubilidade do casamento, ou seja, já não existe mais o casamento, então é melhor que se separe, né? Então muitas vezes nós andamos por aí, como eu falei no início, né, achando que nossa vida é o fim do mundo, que as coisas elas já estão perdidas e não estão. E muitas vezes são ciclos que se movimentam. Então, saibamos entender o nosso dia a dia, saibamos entender nossos sentimentos. Busquemos dentro de nós nossas tendências boas e não boas. As boas para dar força para o nosso dia a dia e as ruins que nós precisamos trabalhar. Então, com vocês agora, o Grupo Instrumentos de Esperança, que vai trazer a música sobre o mentor, porque o mentor é aquele amigo que está do nosso lado, sempre carinhoso, a nos abraçar, nos incentivando que nós possamos tomar as decisões mais corretas. E esse mês de setembro é o mês que nós precisamos valorizar, não só esse mês, mas nós estamos assim buscando sempre temas, né? Esse tema em especial é o divórcio. Estamos num capítulo meio, a princípio, complicado, porém fácil se a gente consegue compreender que para sermos felizes nós precisamos olhar além, olhar aquilo que foge só ao lado material. Vamos olhar sempre as nossas ações para nos conhecermos melhor, não é mesmo? Então vamos lá. Se penso estar sozinho, percebo meu amigo. E é isso. Um beijo para mim, um beijo para você, um beijo para todos nós. Um lindo dia. Que sejamos abençoados por Deus e que é bonito para a natureza viver. Que a vida seja nosso tema mais importante. Beijo. Obrigada por vocês nos ouvirem e estar sempre conosco. Em silêncio um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamando, vinde todos a servir, vinde todos a servir, vinde todos a servir. Se penso estar sozinho, percebo meu amigo ao meu lado, companheiro, carinhoso a me abraçar, mentor, meu amigo e guia, que está sempre junto a mim, em todos os meus tropeços, inspira meu caminhar, nas provas de minha vida, consola as aflições, sustenta minha coragem, me ajudando a evoluir. Mentor, meu amigo e guia, que está sempre junto a mim, em todos os meus tropeços, inspira meu caminhar. Agradeço sua presença, me envolvendo com seu amor, que a semente em mim
viagem